Oi, gente, tudo bem por aí? Segundo Samuel, capítulo 10. Ontem foi lindo, lindo, maravilhoso. Vamos limpar este óculos que está muito sujo. Foi lindo, né, gente? Mefibosete, é uma história maravilhosa demais. Nossa, que pena que é muito aplicável à nossa vida, né, aos nossos dias, então fica muito grande. Aí vocês querem me enlouquecer. Uns amam quando é grande, pedem mais, outros odeiam, querem que seja menor, porque não tem tempo de ouvir tudo. Ouçam por etapas, gente. Eu mesmo me ouço por etapa, eu fico fazendo almoço ali na cozinha, eu ouço um pedaço, depois do almoço eu ouço o resto, eu fico ouvindo pelas metades também. Eu sei que é ruim, né? Claro que é bom ficar sentadinho ouvindo, mas a gente que é adulto, a gente não tem essa oportunidade de ficar sentadinho assistindo, né? Só final de semana. E olhe lá ainda. Mas ouçam devagarinho, gente. Não é obrigado a ouvir tudo de uma vez só, não. Só quem pode, né? Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Vamos lá ver outro capítulo que vai ser bem legal também. Deus abençoe você, que você tire bons proveitos dessa leitura de hoje, do maná desse dia. Vamos lá. Algum tempo depois, morreu o rei de Naás, do país de Amon, e o seu filho Num se tornou rei. E Davi disse: eu serei bondoso com Anum, assim como Naás, seu pai, foi bondoso comigo. Então, em algum momento, Naás, o pai dele que morreu, foi bom com Davi. Alguma coisa que Davi, coitado, sofreu tanto com Saul, né, correndo para um lado, para o outro, fazendo tanta coisa. Com certeza, em algum momento, Naás foi bom com Davi. Então, ele se compadeceu, né, e por diplomacia, né, por educação, ele mandou alguém lá, ó, vou ser bondoso com Naum. Seu pai tinha morrido, né, Então enviou mensageiros a Anum para mostrar a sua amizade. Porém, quando os mensageiros chegaram à cidade de Rabá, as autoridades amonitas disseram ao seu rei: o Senhor pensa que é em honra a seu pai que Davi enviou esses homens para mostrar amizade? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões, a fim de conhecer a cidade, para poderem destruí-la. Nossa. Ai, gente, olha bem isso aqui. Vamos dar uma paradinha rapidinho. Vamos ver quantos versículos tem. É pouquinho, tem 19 versículos. Cuidado com quem você está ouvindo. Por quê? Porque aqui no comecinho a gente viu que o rapaz tinha ficado órfão de pai. O pai dele tinha morrido, né? Cadê? Naás tinha morrido e o filho dele tinha assumido, né? O filho dele tinha serei bondoso com Naum, assim como Naás foi comigo. Naás morreu, o rapaz assumiu, né? Como sempre, né? Era assim que funcionava. Mas o pessoal começou a falar: você acha? Ele tá vindo ver, ele não é bondoso não. Cuidado com quem você tá ouvindo, gente. Presta atenção. Se essa pessoa é do bem. Observe a pessoa, o que ela fala, como ela age, o que ela faz com os outros. Porque às vezes com você ela é super boazinha, ela é querida, ela é isso e aquilo, mas ela é falsa. Ela é do mal, ela quer te prejudicar, ela quer te sacanear, ela quer fazer maldade com você. Ela se mostra uma coisa pra você, mas com os outros ela é outra. Quem fala mal dos outros, fala mal de você. É uma frase que meu pai me ensinava e é muito verdade, muito verdade. Quem fala mal dos outros, fala mal de você. Presta atenção em quem está do seu lado, não no que a pessoa fala pra você, em como ela age com você. Presta atenção em como ela age com os outros, com a família dela, com os amigos dela, com outras pessoas. Com você não, com você ela vai ser do bem. Com os outros. Olha o que eles fizeram. Davi é falso, Davi veio aqui só para olhar, Davi está disfarçando, ele está usando a situação de seu pai para nos atacar, para nos destruir. Vamos ver o que vai acontecer aqui. É claro que não, ele mandou para espião para nos atacar e tal, para nos destruir. Então, Anum pegou os mensageiros de Davi, raspou um lado da barba deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Vamos parar aqui um pouquinho. Ele raspou a barba, metade assim, ó. Raspou a barba. A barba das pessoas era grande porque era sinal de honra, sinal de respeito.
Os homens usavam barbas grandes, né? Ele raspou a metade, envergonhou. E ainda rasgou a roupa deles na metade, deixou a bunda deles aparecendo, vergonha. Deixou eles sem dignidade. Imagina a vergonha desses homens. A nudez era uma coisa... Hoje em dia tá liberado, né? Hoje em dia é uma pouca vergonha, mas na época era uma coisa absurda, era uma vergonha imensa, era uma desonra. Era uma coisa que não tem nem como explicar. Ainda mais soldados, era uma coisa absurda. Você imagina... Hoje ainda é, ó. Você imagina... Você vê policiais do exército, pessoal do BOPE, com a metade da bunda de fora. Hoje eles não usam barba, né? Mas com a metade da bunda de fora. A farda deles cortada no meio. Você não vai achar esquisito? Você imagina naquela época que era extremamente rígido. E a barba deles cortada no meio era uma vergonha absurda. Eles humilharam, eles mostraram que eles estavam fazendo chacota, que eles não honravam o rei, que eles fizeram muita coisa feia nessa pequena, entre aspas, atitude, né? Quando Davi soube disso, enviou outros mensageiros para se encontrarem com os soldados dele, né? Com eles, porque eles estavam muito envergonhados, estavam extremamente envergonhados, fora a humilhação de ser pego e ser raspado, né? Cortada a roupa deles, é muita humilhação, gente. Deve ter machucado o rosto deles. A Bíblia não relata toda a situação, mas se você entrar ali dentro da situação, você vai imaginar. Pegaram a força, machucaram, cortaram, bateram, né? Machucaram eles, né? E eles estavam muito envergonhados. Davi mandou-lhe dizer que ficassem na cidade de Jericó e que só voltasse quando as suas barbas tivessem crescido. Davi foi humano, Davi foi gentil com eles. Davi falou, não, vocês não vão passar vergonha aqui na nossa cidade, pode ficar tranquilos. Fiquem aí na cidade de Jericó, quietinhos, escondidos, até a barba crescer. Ninguém vai saber o que aconteceu, vai ficar tudo bem. Fiquem quietinhos, não vão ser envergonhados em público. Quando a vergonha é muito grande, abafa o caso. Abafa o caso, deixa crescer, deixa acalmar. Como eu falei em outros momentos, quando a situação está muito feia, calma, para tudo, estanca todo o processo, deixa a barba crescer e depois você volta. É isso que Davi fez de novo. Davi era um homem muito sábio. Ele tinha a sabedoria direta de Deus, né? Mandou eles ficarem quietos lá em Jericó até a barba crescer. Os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo deles. Por isso, contrataram 20.000 soldados sírios da cidade de Bet-Reob e Zobá. E também contrataram da cidade de Maocá com 1.000 homens e 12.000 homens da cidade de Tobi. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe, o comandante do exército dele, né? Com todos os melhores soldados do exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada da cidade de Rabá, enquanto os outros, os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobé e Macá, tomaram posição no campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas os atacariam de frente e por trás. Então escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou na frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas sob o comando do seu irmão Abisai, e que colocou de frente para os amonitas. Ele organizou, né? Ele era um estrategista de guerra, ele viu que eles iam atacar de frente e de costa, colocou os melhores soldados de frente, colocou os melhores soldados do irmão dele de costa, do Abisai. Ele se organizou, né? Era uma pessoa que tinha uma mente logística boa, né? Se organizou, pensou, não foi de qualquer jeito para a guerra. A gente não pode ir de qualquer jeito para a guerra, não. A gente tem que se organizar, a gente tem que se preparar, a gente não pode sair de qualquer forma para fazer as coisas, não. Não dá para ser assim, gente. A gente tem que sempre se organizar. Não dá para você construir uma casa se você não pensar se você vai ter dinheiro para terminar. A própria Bíblia diz sobre casa, inclusive, fala que você vai passar vergonha e deixar a casa pela metade. Você tem que se organizar para tudo. Não dá para você começar uma coisa e não terminar, você tem que se organizar. Em uma estratégia de guerra, você tem que se organizar para você vencer, senão se você for de qualquer jeito, você vai perder. Sempre. Ele se organizou. E Joabe disse a Abisai, seu irmão, se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar.
E se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-los. O que está falando aqui? Vamos nos cuidar, vamos vigiar. Eu vigio você e você me vigia. Se eu estiver perdendo, você vem com a sua tropa e me ajuda. Se você estiver perdendo, eu vou com a minha tropa e te ajudo. Vamos nos ajudar, vamos nos cuidar. Nós somos prioridade no meio dessa guerra toda. Seja corajoso. Vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus. E que seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Ainda foi motivador com o irmão dele, né? Seja corajoso, Abissai. Vamos lutar. Vamos defender, vamos fazer o que Deus quer de nós. Não vamos desistir do nosso projeto de emagrecer, não vamos desistir do nosso projeto de casar, não vamos desistir do nosso projeto de ter filhos, não vamos desistir do nosso projeto de viajar para Nova York. Qual é o seu projeto? Não vamos desistir, vamos ser fortes, corajosos, vamos nos organizar e vamos vencer nessa vida. E seja feita a vontade de Deus, o nosso Senhor. Aleluias! Então Joabe e os seus soldados avançaram para atacar, e os sírios fugiram. Glória a Deus. Os amonitas viram que os sírios fugiram, então também fugiram de Abissai. Voltaram para dentro da cidade. Joabe parou de lutar contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, reuniram de novo todas as suas tropas. O rei Hadadezer mandou chamar os sírios, que estavam do lado leste do rio Eufrates. Então eles foram até a cidade de Elã. Na frente deles ia Sobaque, o comandante do exército de Hadadezer. Quando Davi soube disso, reuniu as tropas israelitas, atravessou o rio Jordão e marchou até Elã. Lá os sírios tomaram posição na frente dos israelitas e a luta começou. Os israelitas fizeram os sírios fugir de novo. Davi e os seus soldados mataram 700 soldados que guiavam carros de guerra e 40.000 cavaleiros sírios. Feriram também Sobaque, o comandante inimigo, que morreu ali no campo de batalha. Quando os reis que eram chefiados por Hadadezer viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com eles. Ficaram debaixo do seu poder. E os sírios ficaram com medo de ajudar de novo os amonitas. Os inimigos se uniram contra o povo de Israel, se lascaram e depois ficaram com medo de se unir de novo, porque sabiam que os israelitas sempre ganhavam, para cumprir a promessa de Deus que falou: vocês vão vencer sempre os seus inimigos. Deus falou através do profeta Natã com Davi, né? Vocês vão ter paz, vão vencer sempre os inimigos. E assim acabamos o capítulo 10 de uma forma maravilhosa, Davi vencendo os inimigos, mesmo em tantas lutas. Eu estou lendo aqui, estou pensando na confusão que está no Rio de Janeiro, né? Confusão que está não, né? Que já aconteceu. E aqui, né, a gente vê aqui, né, 700 pessoas mortas aqui, 1.000 pessoas mortas lá, 22.000 mortos, né? Já foi aterrorizante ver 130 e poucos, a última vez que eu vi, mortos ali, né? Bandidos, né, gente? Traficantes, mas foi aterrorizante ver aquilo, né? Imagina esse monte de gente aqui, né? 22.000 mortos, 700.000 mortos, 700 mortos. É muito triste, né, essa carnificina, essa coisa. Eu tenho certeza que Deus não quer isso. E eu tenho certeza absoluta que Deus não quer isso. Por isso que Ele mandou Jesus, né, para nos resgatar, para que a gente cumprisse a nossa missão aqui e Ele voltasse, tocasse a trombeta para a gente poder ir embora para Nova Jerusalém e tudo isso se acabasse em nome de Jesus. Meus sentimentos para as famílias dos 4 soldados que morreram em combate, defendendo a sociedade, né? Deus abençoe que não morra mais nenhum. Amém. Que o Senhor guarde você, o seu dia, e que você tenha certeza que os seus inimigos serão vencidos. Beijão e até amanhã.